A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um devocional do dia. Estaremos fazendo a leitura da história da mulher sulamita que teve as suas terras restituídas. Esta passagem se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 8, seu versículo 1 ao versículo 6. Mas antes nós estaremos fazendo uma breve oração para que o Senhor venha falar melhor ao nosso coração. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, sua família e tudo aquilo que leva o seu nome. Em nome de Jesus. Vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para agradecer, Senhor, por mais um dia, mais uma rica oportunidade, a qual nós temos de poder aprender mais de Ti por meio da Sua palavra. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Vem de encontro às nossas vidas, Senhor, no dia de hoje, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, tudo aquilo que nós podemos ter feito diante de Ti ou diante dos nossos irmãos ou pessoas próximas a nós, meu Pai, que desagradou a Ti ou Te ofendeu de alguma maneira. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que somos pecadores, somos falhos, Senhor. Tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Claro que não é no nosso tempo, claro que não é na nossa hora. Há um tempo para todas as coisas, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, pelo perdão divino diário. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça imerecida, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, minha família, minha casa, Senhor. Meus familiares de perto, Senhor, familiares de longe, familiares maternos, familiares paternos, Senhor. Ó Deus Santo, abençoa, Senhor, a família dos meus irmãos e irmãs em Cristo que se encontram aqui no dia de hoje, meu Pai, juntamente comigo, para aprender de Ti, Senhor. Vem libertando, salvando, restituindo, fazendo nova todas as coisas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a semear, meu Pai, em prol do reino de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos de Ti que nos ensine o caminho, Senhor, a qual nós devemos andar, aonde, Senhor, nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, colocar a nossa fé, que é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pelo bem que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor teve de misericórdia de nós. E por todas as vezes, Pai, que o Senhor estendeu a Tua mão de misericórdia, nos anunciando aquilo que viria sobre as nossas vidas antes mesmo de acontecer. Como foi o caso da mulher sunamita, Senhor. Louvado seja Deus, possamos aprender com ela no dia de hoje, exercendo a fé e a direção, Senhor, a qual o Senhor nos dá, Senhor, para seguir, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, meu Pai. Toma o meu país nas Tuas mãos, toma a minha nação, Senhor, minha cidade. Toma, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Todas as cidades, Senhor, a qual cada um aqui se encontra, meu Pai. Vai visitando, Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos, Senhor, que venha trazendo sobre nós a presença do Teu Espírito Santo. Vai nos purificando de todo pecado, vai livrando-nos, Senhor, de todo mal. Vai cobrindo a gente com o Teu sangue, Pai. Vai guardando os nossos filhos, nosso marido, meu Pai, os nossos parentes, meu Pai, a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai guardando os nossos vizinhos, Senhor, vai livrando eles de todo mal, vai libertando essas vidas, Senhor, vizinho da esquerda, da direita, meu Pai, da frente, de trás, Senhor, a poder do Teu nome, a poder do Teu sangue, Jesus, para salvar, a poder do Teu nome, Senhor, para libertar, a poder do Teu nome, Senhor, para fazer, meu Pai, coisa nova, coisas boas, coisas maravilhosas. No Teu nome, Jesus, nós te pedimos, a Tua palavra diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, meu Pai, nós estamos te pedindo, Senhor, mas também queremos te agradecer pelo deitar, pelo levantar, Senhor, pelo pão na mesa, Senhor, pelo banho quente, Senhor, o teto sobre a nossa cabeça. Obrigado, Senhor, a Tua palavra nos ensina a dar graças em tudo, Senhor. Louvado seja Deus, sabemos que haverá dias difíceis, mas também haverá dias, Senhor, gloriosos, Senhor, também, em nome de Jesus.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa essa vida, abençoa esta casa, Senhor, abençoa essa família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a cada um, Senhor, aqui neste lugar. Abençoa os grupos de intercessão, abençoa, meu Deus, no canal no YouTube, Senhor. Toma nas tuas mãos, dá o crescimento, Senhor. Louvado seja Deus, que cada um aqui possa sair com a sua porção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, e também agradecemos por teu Filho amado Jesus Cristo, pelo sacrifício ao qual ele fez naquela cruz, demonstrando o seu amor. Aleluia, louvado seja Deus por nossas vidas. Foi Ele que nos escolheu, Senhor, foi Ele que nos escolheu. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos servir a Deus e que todas as coisas sejam acrescentadas à medida que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Obrigado por tudo, Senhor. Se existe alguém enfermo, Senhor, entra com cura. Se existe alguém, Senhor, desesperado, preocupado, tira a preocupação, meu Pai. Provê as coisas, meu Pai, a qual o teu servo, a tua serva precisa, Senhor. Seja em qual área da vida for, Senhor. De ordem física ou espiritual, da menor a maior, meu Pai. Tu és o Deus provedor. Tu és Deus de restituição, meu Pai. Nós clamamos a Ti. Restitui, Senhor. Mediante essa palavra é respaldo para pedir restituição, Senhor. Então nós te pedimos, restitui, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que precisa ser restituído. Em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, no dia de hoje, a enfrentar os nossos desafios e superar as dificuldades, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E você que ouviu essa oração, se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Leitura bíblica, 2 Reis, capítulo 8, versículo do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: os bens da Sunamita devolvidos. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele havia ressuscitado, dizendo: levanta-te, vai, tu e toda a tua casa, viver onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, que virá sobre a terra por 7 anos. Então a mulher se levantou e fez como o varão de Deus lhe disse, e ela se foi com sua família e viveu na terra dos filisteus 7 anos. Versículo 3. Passados 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi apelar ao rei por sua casa e por suas terras. Versículo 4. Falava ao rei com Geazi, criado do varão de Deus, que havia dito: conta-me todas as maravilhas que Eliseu fez. Versículo 5. Enquanto ele contava ao rei como havia feito um morto reviver, eis que a mulher, cujo filho ele havia ressuscitado, veio implorar ao rei por sua casa e por suas terras. Então disse Geazi: rei, senhor meu, esta é a mulher e este é seu filho, o qual Eliseu ressuscitou. Versículo 6. Perguntando o rei à mulher, ela o contou. Então o rei ordenou a um oficial, a quem disse: faz-lhe devolver todas as coisas que eram suas e todos os frutos de suas terras, desde o dia que deixou o país até agora. Quando nós olhamos para a mulher sunamita, louvado seja Deus, existe uma coisa muito importante aqui, que talvez ao você ouvir a mensagem, talvez tenha passado desapercebido. Aqui começa narrando, né, essa mulher sunamita, né? A sunamita é porque ela veio de Sulém, então sunamita, né? Então ela era mulher da cidade de Sulém. Só que é interessante eu falar para você o início da vida dela, para você entender por que ela teve que voltar, né, depois de 7 anos, a mando do profeta, né, Eliseu, louvado seja Deus. Ela tinha tido algo muito forte com o profeta antes dela ter que deixar o país por causa da fome que o Senhor enviaria. E ela era uma mulher muito importante, uma mulher rica, mas também uma mulher muito generosa. E ela narra na Bíblia, né? A Bíblia narra sobre ela que ela era uma mulher estéril e ela não tinha filhos e ela era casada com o seu marido, né?
e ele já era de idade avançada, então ela era estéril, ele, né, já era de idade avançada e não poderiam ter filhos. E eu quero contar um pouquinho da história dela antes dessa passagem, para você entender o que ela viveu antes de poder ter que sair do país. Amém? Louvado seja Deus. Eu não sei se você lembra da mulher que dizia, vai tudo bem. Você lembra dela? Então, pois é ela mesma. Ela está em dois textos bíblicos, né? Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. E também essa segunda que nós falamos de início, 2 Reis 8, do 1 ao 6. Então vamos ler livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, amém? Diz assim, Eliseu e a Sunamita. Aconteceu também que, certo dia, passava Eliseu por Sunem, e havia ali uma mulher importante, que o convidava insistentemente para que comesse. E quando ele passava por ali, vinha à casa dela para comer. Ela disse ao seu marido, agora eu entendo que este que sempre passa por nossa casa é varão santo de Deus. Rogo-te que façamos um pequeno aposento e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal, para que quando ele vier a nós, se hospede nele. Aconteceu que um dia veio ele por ali e ficou naquele aposento e ali dormiu. Então disse a Geazi, seu criado, chama a esta Sunamita. E quando a chamou, veio ela diante dele. Versículo 13. Disse ele então a Geazi, diz-lhe, eis que tu tens sido solícita conosco com todo este esmero. Que queres que se faça por ti? Necessita que fale de ti ao rei ou ao general do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. E ele disse, que pois faremos por ela? E Geazi respondeu, eis que ela não tem filho e seu marido é velho. Disse então, chamai-a, e ele a chamou. E ela se pôs à porta. E ele disse, no ano que vem, por este tempo, abraçarás um filho. E ela disse, não, senhor meu, varão de Deus, não zombes de tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo que Eliseu lhe havia dito. Versículo 18. E o menino cresceu. Porém, aconteceu um dia que foi onde seu pai estava, junto aos segadores, e disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse ao seu criado, levai-o à sua mãe. Tendo tomado o menino, levou-o à sua mãe. Esteve sentado sobre seus joelhos, até o meio-dia, e morreu. Ela subiu e pôs sobre a cama do varão de Deus, e fechando a porta, saiu. Chamando seu marido, lhe disse, rogo-te que envies comigo algum dos criados e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao varão de Deus e regresse. Ele disse, para que irá vê-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela respondeu, paz. Depois fez ela albardar a jumenta e disse ao criado, guia e anda, e não me detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e veio ao varão de Deus no monte Carmelo. E quando o varão de Deus a viu de longe, disse ao seu criado, Geazi, eis aí a Sunamita. Rogo-te que vás agora correndo recebê-la. Ele diga, vai tudo bem? Como vai teu marido e teu filho? E ela disse, bem. Assim que chegou onde estava o varão de Deus, no monte, pegou-lhe nos pés e se achegou Geazi para tirá-la. Porém o varão de Deus lhe disse, deixai-a, porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu o motivo, e não me revelou. E ela disse, pedi eu ao meu senhor filho? Não disse eu que não zombasses de mim? Então disse ele a Geazi, cinge os teus lombos e toma meu báculo em tua mão, que em outras versões é cajado, amém?
E vai, se alguém te cumprimentar, não lhe respondas, e porá meu báculo sobre o rosto do menino. Disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. Ou seja, ela queria que o profeta fosse até lá aonde estava o menino, mas ela não disse para ele o que tinha acontecido. Mas quando ela fala, eu pedi algum filho, o profeta entendeu ali que algo tinha acontecido de muito grave com a criança. E ele pega e fala para o Geazi, vai na frente, coloca o meu cajado nele. E ali, louvado seja Deus, ela fica esperando o profeta ir com ela. Ela não sai dali enquanto o profeta não vai com ela. Porque aonde vai um homem de Deus, ali também vai junto um milagre. Louvado seja Deus. Versículo 31 diz, ele então se levantou e a seguiu. E Geazi fora adiante deles. E havia posto o báculo, que é o cajado, sobre o rosto do menino, mas não tinha voz nem sentido. E assim voltou a encontrar-se com Eliseu e o declarou, dizendo: o menino não despertou. Chegou Eliseu à casa e eis que o menino estava morto sobre a cama. Talvez você se pergunte, em que cama que a criança estava? Na cama dele? Não, estava na cama do profeta. No quarto onde aquela mulher havia feito, um aposento para o profeta. Então, no lugar aonde ela construiu para o profeta foi o lugar do cenário do milagre dela. E aqui diz o seguinte: entrando ele então, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Depois subiu e se deitou sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele. Assim deitou-se sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Então se levantou e começou a andar no quarto, de um lado para o outro, e depois subiu e deitou-se sobre ele novamente, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Chamou então a Geazi e lhe disse: chama a esta sunamita. E ele a chamou, e entrando ela lhe disse: toma teu filho. Assim que ela entrou, lançou-se aos pés dele, se inclinou à terra e depois tomou seu filho e saiu. Ela experimentou algo tão sobrenatural de ter sido mãe, pois era estéril. Depois o filho morre, parece que a promessa morreu junto com ela. Mas ela se manteve equilibrada, louvado seja Deus. Uma mulher equilibrada disse, não, vai tudo bem. O filho morto no quarto do profeta, o profeta no monte, e ela manda albardar o jumento. Ela fala que está tudo bem, as pessoas perguntam no caminho, Na verdade, o esposo pergunta para ela, por que você vai ver o profeta? Não é dia, específico, de alguma celebração, ali. E ele fala, para onde você vai, Ela fala que precisa ir falar com o profeta, mas ela diz que está tudo bem, Louvado seja Deus. E ali ela vai, sem ninguém saber o que aconteceu, nem mesmo aquele que estava, indo junto com ela, que era o servo. Ela falou assim, olha, não me detenhas no caminho, só quando eu te disser. E aí ela chegou até lá e falou com Geazi no caminho, disse, tá tudo bem. Mas quando chegou nos pés do profeta, ela falou, eu te pedi algum filho? Ou seja, por que eu tô passando por isso? Sendo que eu não pedi, E ali o profeta entende que ele precisava ir. Ela falou, não vou sair daqui enquanto você não for. E ele chega lá e acontece a ressurreição. É interessante falar sobre isso porque ele entrou dentro do quarto. Ele vai fechar a porta, e vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz isso para mim e para você. Fecha a porta do teu quarto e ora, Aquele que ora em secreto, o Senhor honrará em público. E o que aconteceu? O profeta Eliseu nunca quis fama nem glória, louvado seja Deus. Ele podia ter feito isso com todo mundo ali. Não, mas ele fechou a porta do quarto e orou ao Senhor. E ali ele viu o milagre acontecer da ressurreição. Então, o segredo aqui também para nossas vidas é Mateus, capítulo 6. E eu vou achar aqui o versículo qualquer. Mateus, capítulo 6, versículo 6.
Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Então o que o profeta Eliseu fez? Mateus 6,6. Entrou dentro do quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. E ele foi honrado publicamente. Talvez você fale, mano, mas ninguém ficou ali falando, nossa, que milagre, nossa, que maravilha. Não, louvado seja Deus. Ali diz que ele fez o que tinha que fazer, ele era um homem de Deus. E como ele mesmo disse, louvado seja Deus, que ela geraria um filho, né? Ali 1 ano, como que ele não poderia devolver a vida, né, àquela criança? Ele usou a fé e fez o que tinha que fazer. Ele andou pelo quarto, mas ele subiu de novo lá e deitou sobre o menino, aqueceu o corpo dele e depois a criança espirrou 7 vezes. Se a gente contar que uma criança ressuscitou e ressuscitou já espirrando 7 vezes, o que você ia achar? Você ia achar engraçado, não ia achar engraçado. Mas foi um milagre muito tremendo, um milagre muito maravilhoso, um milagre da ressurreição. Então, quando você precisa de algo da parte de Deus, você precisa entrar dentro do teu quarto, fechar a porta do teu quarto e orar. E orar ao teu Deus que está em secreto, né? Você está em secreto com ele e lá ele vai te honrar publicamente, né? Como diz a palavra. Voltando para aquela passagem que nós estávamos lendo lá sobre a sunamita tem os seus bens devolvidos. O profeta de início, ele vai falar para ela assim: olha, vai para onde você puder, você e sua família, porque o Senhor vai mandar uma fome na terra. E ela vai obedecer a ordem do profeta, porque o profeta, ele tem respaldo, ele é um homem de Deus, então o que ele fala realmente acontece. E o que aconteceu? Ele falou que viria porque Deus havia revelado para ele, por isso que ele disse para ela. Então ela obedece a voz do Senhor por meio do profeta e ela vai para a terra dos filisteus. Ela passa durante 7 anos ali, esperando que se passassem os 7 anos. Muito tempo, né? A criança crescendo, ela vendo o milagre da ressurreição todos os dias na vida dela, pois seu filho estava vivo. E ela decide retornar depois de 7 anos. Eu fico até imaginando ela olhando no calendário, se ela tivesse um calendário, ela contando 7 anos se passando, fazendo um xizinho em cada quadradinho do calendário. E quando se cumpre os 7 anos, certinho, ela não voltou em 8 anos, ela não voltou em 9 anos. Ela não pensou, vou voltar em 11 anos. Não, ela voltou no tempo que Deus determinou. E ali quando ela volta, ela vê que as suas terras estão sendo tomadas, né, por outras pessoas. Porque se tivesse vazio e ela só chegasse ali e recuperasse as suas terras, tudo bem. Mas não, se ela vai apelar para o rei, é porque alguém já estava nas terras. E o que acontece? Quando ela chega na cidade dela, depois de 7 anos, com a criança já crescida, já devia estar um rapaz, o filho dela, que tinha sido ressuscitado, Geazi está falando com o rei, e o rei está perguntando quais foram as maravilhas que Eliseu fez. E Geazi, ele estava contando para o rei de como Eliseu havia ressuscitado um morto. E de repente aquela mulher chega, e você imagina, você chegando, precisando de apelar para alguém sobre as suas terras, seus bens, né, que você passou fora e precisa que te devolvam. Ali vai dizer que eles estavam falando dela. Ele, né, Geazi estava falando dela. E ele fala, olha, é esta mulher a quem eu estou falando para você. Ou seja, ela chegou no momento exato, não chegou nem atrasada e nem adiantada. Ela chegou no tempo oportuno. E ali ela fala, né, louvado seja Deus, que as terras dela, ela quer recuperar. E o rei vai dar uma ordem oficial para devolver tudo o que foi tomado dela. E não somente a casa e as terras, mas todos os frutos que as terras dela produziam. Lembra que eu falei que ela era uma mulher muito importante? Então, ela era uma mulher muito rica, então ela tinha propriedades, ela tinha bens, ela tinha posses. E ali o que aconteceu? O rei fez uma ordenança a um oficial para que devolvesse tudo, até os frutos que a terra produziu no tempo que ela esteve fora, até o dia que foi o dia que ela chegou na terra. Ou seja, ela seria restituída de tudo que ela perdeu, até mesmo os frutos que a terra dela produziu. Ou seja,
A terra passou alguns anos em fome, mas quando ela chegou, ela tinha algo para colher. Isso tudo por quê, irmãos? Vocês se perguntam comigo, por que que ela tinha algo para colher? Por que que ela foi restituída? Porque um dia ela semeou. Um dia ela semeou na vida do profeta um aposento. Ele não pediu, Deus não mandou ela fazer isso. Mas ela fez, ela viu a necessidade do profeta e ela falou assim: vamos, né, marido, fazer um quarto para o profeta, né? E ele se preocupou, mas ela via algo diferente naquele profeta, ela via caráter naquele profeta. Ele não era um homem de Deus, né? Como é que eu posso explicar? Ele não era qualquer homem de Deus, ele era um homem de Deus diferente. Ou seja, para alguém trazer uma pessoa para dentro de casa, a gente tem que olhar para o caráter da pessoa também. Não dá para trazer qualquer pessoa para dentro de casa. Eles tomavam refeição juntos. E ela era uma pessoa muito importante, mas ela era uma pessoa muito humilde. A soberba não existia dentro do coração dela. Existia a generosidade, existia também a humildade e a hospitalidade dela para com o profeta. E você acha que isso um dia não foi recompensado pelo Senhor? A Bíblia diz, e eu quero ler com vocês, lá no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 12. Vamos lá para essa leitura. Salmos de número 62, versículo 12 diz assim: E tua, ó Senhor, é a misericórdia, porque tu retribuis a cada um conforme a sua obra. Qual foi a obra que a irmã Sunamita, vamos dizer, irmã Sunamita, né, fez para aquele profeta? Ela fez um aposento. Ela alimentava o profeta, ela se preocupava com o profeta, ou seja, ela semeava no ministério do profeta. E ali ela pediu para o seu esposo fazer uma cama, uma mesa e até mesmo se preocupou com a iluminação para que ele pudesse exercer o seu ministério dentro daquele aposento, né? Louvado seja Deus. Então um dia isso foi para ela recompensado, como diz aqui, retribuído, né? Então o Senhor, ele retribui a cada um conforme a sua obra. O que você tem feito, né? Não adianta eu dizer para vocês, eu faço a obra, né? E não tenho a fé. Eu tenho que ter a fé e também as obras. E a Bíblia vai falar sobre isso. A fé com obras. E a fé sem obras, irmã Vitória? A fé sem obras, ela é morta. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta eu ter fé e não ter obras. Eu tenho fé que eu vou alimentar os moradores de rua. E eu fico quieto fazendo nada? Não, eu tenho fé que eu vou alimentar, então eu vou botar em prática aquilo que eu quero alcançar. Eu tenho fé que um dia eu vou pregar a palavra. Eu vou ficar sentado esperando Jesus colocar a Bíblia na minha mão e falar assim, agora você começa. Não, a gente tem que ter a fé e também agir, né? A gente deve orar e também deve partir para aquilo que a gente quer. A gente não pode ficar só sentado esperando tudo acontecer, né? A gente pode confiar no Senhor e crer que Ele vai nos ajudar a conquistar aquilo que a gente precisa. A gente tem que ir à luta, né? É igual aqui no canal. Eu quero ter um canal para propagar o Evangelho. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me especializar, eu tenho que procurar saber como dar o meu melhor. Claro que eu ainda estou iniciando, mas é assim que começa, iniciando. Você começa, vai colocando a tua fé em Deus e vai semeando, né? Eu quero ter um pé de jabuticaba. Eu tenho que plantar a semente da jabuticaba. Vou esperar alguém me dar uma semente de jabuticaba. Não, eu vou ir atrás da semente ou de uma muda, vou plantar, vou regar, vou cuidar, vou adubar. Leva tempo, né, para crescer o pé de jabuticaba. Leva um tempo para crescer cada semente que você plantou. Sabe aquela oferta que você depositou no altar do Senhor? Ela vai chegar na tua mão. Não que você, Deus me devolve. Não. Deus, ele vai te recompensar porque você está se preocupando com a obra de Deus, né? Se você semeia no ministério de alguém, louvado seja Deus, algo, né, para abençoá-lo, como foi o caso da Sunamita, terá uma recompensa. Você viu a recompensa dela?
Quando ela chegou nas terras, ela chegou ali e já estavam falando dela, da ressurreição do seu filho. E ali o rei manda o quê? Ele ordena já. O já. Sabe o já de Deus, o de repente de Deus? Que você não vai precisar fazer muita coisa para ter de volta aquilo que você perdeu? Então, se você semear, você vai colher. Se você semear na vida de alguém, você vai colher. Ah, irmã Vitória, mas eu semeei oração. Você vai colher. Irmã, eu semeei na obra de Deus para ajudar as portas da igreja a ficar abertas. Você vai ter uma recompensa. Irmã Vitória, eu servi uma água. Você tem uma recompensa, você tem um galardão. Irmã Vitória, eu orei em secreto. O Senhor vai me recompensar? Sim, a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar publicamente. Então, muitas das vezes, eu me vi aqui pregando o Evangelho dentro desse quarto, né, secreto, diante do Senhor. E eu falava, Senhor, dá o crescimento. Senhor, dá o crescimento. Senhor, dá o crescimento, porque eu estou fazendo a Tua vontade. O Senhor me chamou para pregar. E aparentemente parecia que, né, nada acontecia. Quando de repente o Senhor começou a levantar mulheres dentro do grupo de intercessão, mulheres curadas, e elas começaram a se levantar, se posicionar na presença de Deus para exercerem o seu chamado. Muitas já estão exercendo e muitas ainda estão tomando coragem para fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Há muitos impedimentos, há muitas barreiras, há muitos obstáculos para fazer a vontade de Deus. Ainda mais quando a gente quer viver uma vida piedosa, né? Uma vida como a irmã Sunamita, né? Ela era humilde, ela era rica, mas ela era generosa. Ela não mediu esforços para abençoar a vida do profeta, o homem de Deus. Então, toda oferta que você ministra sobre o ministério de alguém, eu até brinco, né, com uma irmã nossa. Ela semeou um radinho que eu precisava para poder ouvir os meus louvores na época que eu fazia os devocionais. E ela me semeou esse radinho. E com esse radinho eu conseguia colocar um fundo musical, né? Já semearam no meu ministério para que ele pudesse ser desenvolvido. Então tudo que você semeia hoje, pode parecer que você não vai colher nunca. Mas eu tenho uma palavra para você, para te declarar que se você perseverar e você não desfalecer, no tempo certo você vai colher. Eu quero achar essa palavra e ministrá-la para vocês. Assim, Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E meu irmão, minha irmã, não desfaleça. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, irmãos, olha aqui, porque a seu tempo ceifaremos. Aquele que planta, ele colhe. Amém? Então, se você tem plantado, se você tem orado ao Senhor em secreto, você vai colher, seja qual for a sua oração. Claro que tudo que você pedir seja para a glória de Deus. Amém? Então, esse é o nosso devocional. Jesus te diz hoje: fecha a porta do teu quarto e ora, pois o seu Pai que te vê em secreto, Ele te honrará publicamente. Vamos terminar esse devocional? Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de ministrar a Tua palavra aos corações nesta hora, Senhor. Nós declaramos a Ti e cremos a nossa vitória, que no tempo certo, Senhor, nós colheremos. No tempo certo, Senhor. E se nós não desfalecermos, não deixa nós desfalecer, meu Pai. Não deixa a gente... Sempre traga à nossa memória essa palavra, Senhor, de Gálatas 6, 9. Que no tempo certo nós colheremos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Sunamita, meu Pai, que nos ensinou sobre a fé com obras, nos ensinou sobre o equilíbrio, nos ensinou sobre a perseverança de esperar o tempo certo, mesmo depois de 7 anos ela poderia ter voltado antes e ter encontrado a fome naquele lugar, mas ela foi obediente. A obediência à voz do Senhor por meio do profeta foi importante também, Pai. Ela ter perseverado, ela ter crido, ter mantido a calma diante de uma circunstância tão desfavorável que era a morte do filho dela. Ela se manteve equilibrada, ela se manteve firme e falou com quem precisava, Pai. Ela foi diante aos pés do profeta. Naquele tempo, Senhor, era se recorrido ao profeta, Senhor, o homem de Deus, fazer algo. E hoje nós temos o Senhor Jesus, que podemos pedir para Ele. É só nós entrar na porta do nosso quarto
entrar pela porta do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, que está nos vendo em secreto e nos honrará publicamente. Eu quero declarar restituição por respaldo da palavra na vida de cada um aqui, meu Pai, seja qual for a situação a qual precisa ser restituído, Senhor. Seja a alegria, seja o convívio com o seu familiar, seja, meu Pai, a saúde, seja, meu Deus, uma porta de emprego, seja, Senhor, algo que ela precise, que eu não conheça, Senhor. Eu não conheço, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Se é algo que foi perdido lá atrás, Pai, né? Louvado seja Deus. Eu não sei mensurar, Pai, qual é a coisa que pode ser restituída na vida de cada um, mas a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de restituição. A Tua palavra diz que o Senhor dá conforme a cada um a sua obra, Senhor. Então, nos ajuda a ter a fé com obras também, Pai. Nos ajuda a orar e também a agir. Nós pedimos tudo isso, agradecendo ao Senhor por esse devocional e por Jesus Cristo nos ensinar o caminho da oração, fechando a porta do nosso quarto e orando ao Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pelo dia lá fora, obrigada por todas as ricas bênçãos que o Senhor já tem derramado e as que o Senhor ainda vai derramar sobre as nossas vidas, Senhor. Restitui, em nome de Jesus, a cada um, para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém.